Olá pessoal, como é que vão? Estamos de volta para mais um dos nossos vídeos com dicas de química computacional. Nós continuamos utilizando o software Orca para aprender a fazer pequenas operações que são essenciais para qualquer um que pretende utilizar a química computacional para algum trabalho ou simplesmente para matar a curiosidade. Esse é o último vídeo do ano de 2016, provavelmente. Nós já estamos chegando no dia 31 de dezembro, é quase dia 31. E antes de começar, eu acho que me convém dar uma satisfação e explicar por que passei tanto tempo sem publicar algum outro vídeo novo, porque deixei esse hiato tão grande entre o último vídeo publicado e esse novo vídeo. Acontece que eu andei bastante doente nos últimos meses com um caso de inflamação na garganta e essa inflamação veio piorando ao longo dos meses, chegando ao ponto de que a tosse que eu tinha era incontrolável e vocês devem ter percebido nos vídeos anteriores que realmente eu fico tossindo em vários momentos da gravação. Bom, acontece que eu já estou melhorando gradativamente, já consigo tossir menos, eu espero que vocês vejam menos pausas para tosse nesse vídeo e, consequentemente, eu acho que a qualidade do vídeo aumenta porque você não tem as interrupções por aquela tosse chata, pelo menos não com tanta frequência. Dito isso, nós podemos passar para o que interessa, que é tratar das nossas dicas de química computacional. Nós vamos encerrar esse ano de 2016 com a primeira parte da nossa dica sobre otimização geométrica. Essa deve ser uma série em 2 partes, eu acredito que consigo falar sobre tudo que é importante em 2 vídeos. Esse primeiro vídeo contendo os conceitos básicos de otimização geométrica e algumas dicas importantes, e o segundo vídeo contendo conceitos um pouco mais rebuscados, como, por exemplo, como modelar reações químicas do tipo SN1, SN2, utilizando só o conceito de otimização geométrica. Então, sem mais delongas, nós podemos começar a tratar do nosso assunto. O que é otimização geométrica? A otimização geométrica ela tem um título bastante intuitivo. A otimização geométrica é você melhorar o posicionamento dos átomos no espaço de modo a reduzir a energia do seu sistema, de modo a obter o que a gente chama de estrutura relaxada, que é uma estrutura em que os átomos estão em posições ótimas, que faz com que a energia do sistema acabe se reduzindo e faz com que o seu sistema acabe sendo mais representativo de um estado real. Nós sabemos que na natureza os estados de menor energia são aqueles que são preferíveis pelos sistemas. Então faz sentido que numa otimização geométrica você obtenha sistemas que são mais parecidos com casos reais em um ambiente químico. Eu separei aqui uma estrutura que eu peguei de um artigo, é um composto de coordenação contendo níquel, e a gente tem aqui o contraíon, o perclorato. Fiz uma otimização geométrica nesse composto de coordenação para mostrar como é que a otimização geométrica acontece. A gente tem uma estrutura, a estrutura original, não relaxada, e quando nós começamos o cálculo de otimização geométrica, o que o software faz é várias etapas, que nós chamamos de iterações, em que ele faz pequenas modificações no posicionamento dos átomos no espaço. Ele testa essas modificações e vê se a energia do sistema diminuiu ou se a energia do sistema aumentou. Se a energia do sistema diminuiu, ele sabe que ele está indo pelo caminho certo. E se a energia do sistema aumenta, ele sabe que, esse passo não foi um passo muito bom para a energia do sistema, então eu vou desconsiderar essa etapa e vou tentar uma outra que vai reduzir a energia do sistema. Então ele vai tentando vários posicionamentos, várias configurações dos átomos no espaço, na tentativa de diminuir a energia total do sistema. É o que nós estamos vendo nesse gráfico. No eixo Y nós temos a energia e no eixo X nós temos a quantidade de passos da otimização, a quantidade de iterações da otimização geométrica. A gente vê que ele começa com uma energia bastante alta
e que muito rápido ele acha configurações que abaixam a energia do sistema. A energia cai rápido daqui para cá e depois vem caindo gradativamente. Tem um soluço aqui no meio, mas isso é normal, porque a otimização geométrica é um caso de tentativa e erro. Se a energia vai diminuindo, ele vai tentando, até chegar a um ponto em que ele não vê mais nenhuma diferença na energia. Quando ele comparar a estrutura anterior com a próxima estrutura e ver que não teve mais mudança energética, ele sabe que a otimização geométrica chegou no ponto ótimo, se não teve mais variação de energia, então a gente diz que a otimização geométrica convergiu e o seu processo de otimização terminou e seu algoritmo pode parar. Então, é isso que nós vamos fazer nessa parte da nossa dica sobre otimização geométrica. Nós vamos começar abrindo o Avogadro e vamos começar com uma otimização geométrica bem simples que serve para que nós possamos entender melhor como isso funciona. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma estrutura que é bem familiar para todo mundo. Vou desenhar a água. Tem aqui o oxigênio, mas vamos fazer essa água errada de propósito. Digamos que nós não sabemos nada sobre a geometria da água. Nós não sabemos que a água ela tem, quero dizer, os hidrogênios e os pares de elétrons se comportam como se estivessem nos vértices de um tetraedro. Vamos fazer de conta que nós imaginamos que nossa água seja linear. O que obviamente está longe da verdade, né? Ela tem aquele aspecto meio torcido, bend. Então, vamos fazer de conta que nós imaginamos que a água tem essa configuração geométrica aqui. Nós sabemos que isso está errado, mas será que o software consegue corrigir essa geometria? É o que nós vamos descobrir gerando um input para o Orca. Venho aqui nas configurações avançadas, em controle marco DFT e Geometry Optimization. O conjunto de base, o Basis Set DF2SVP é muito bom. Se você está trabalhando com compostos orgânicos ou com os clássicos, não é? Sem metais, sem lantanídeos, você pode muito bem continuar trabalhando com a base DF2SVP. Se o seu elemento é consideravelmente pequeno, você pode ficar com essa base tranquilamente, porque ela é bastante moderna e ela consegue gerar bons resultados quando você está lidando com esses elementos relativamente pequenos como oxigênio, enxofre, fósforo, carbono, os clássicos lá da parte mais superior da tabela periódica, fora os metais de transição. Você pode muito bem confiar nos resultados para essa base aqui. Eu quero uma otimização geométrica, tudo bem. A água não tem carga e tem a multiplicidade 1, porque não tem nenhum elétron desemparelhado. Ciclos SCF. Qual é a acurácia, a confiabilidade dos resultados que eu quero ter? Vou colocar como Very Tight SCF, que vai me dar um SCF com um nível de precisão muito alto. Aqui no DFT, eu vou escolher uma grade de integração bastante refinada. Grade 7, on final grid, none. E, como funcional do método DFT, eu vou ficar com o clássico B3Lip. Eu uso o B3Lip em alguns casos que nós estamos mostrando só porque ele é o mais popular. Mas fiquem sabendo que o B3Lip não é o melhor funcional para muitas coisas. Vocês devem saber que ele é já bastante antigo e já está bastante ultrapassado para a maioria dos resultados que a gente quer. Existem coisas melhores disponíveis hoje em dia. Aqui em Data, eu posso marcar para ele mostrar para mim os orbitais moleculares e as bases. E é isso. Vou fazer mais umas pequenas modificações manuais. Vou tirar esses comentários aqui. E vou dizer para ele que eu quero que ele use os 4 núcleos do meu processador. Clico em Generate para salvar meu arquivo de input.
Já estou dentro da pasta Orca, como vocês podem ver. Vou só dar um nome para ele, vou chamar de água linear. Salvei. E eu vou, por precaução, abrir o meu arquivo de input aqui para que vocês possam visualizar o que tem nele. Eu posso me livrar desse normal print aqui. Não gosto dos resultados mostrados desse jeito. Deixo esses do jeito que eles estão. Tudo bem. Tem uma outra coisa que nós vamos precisar fazer antes de realmente começar os nossos cálculos. Já que nós vamos fazer uma otimização geométrica, nós temos aqui o funcional escolhido, B3Lip, a palavra-chave OPT, que vai fazer para mim a otimização geométrica. Nós temos aqui o conjunto de base def2svp, uma base pequena, mas que serve para o nosso caso. def2svp/j, que é a base auxiliar, grade de integração 7, sem grade final, um SCF muito preciso, utilizando os 4 núcleos do meu processador. Já que nós estamos lidando com uma otimização geométrica, vou colocar mais um bloco. Vou introduzir um bloco novo de controle do Orca para vocês. É o porcentagem geom. Obviamente de geometry, de geometria. O que eu vou fazer é aumentar o número de passos que a otimização geométrica pode fazer. A palavra-chave é maxiter. E aí eu digo um número de vezes que eu quero que ele tente otimizar a minha geometria antes de desistir. Por que eu tenho que fazer isso? Acontece que o Orca tem um valor padrão para otimização geométrica. É 3 vezes a quantidade de átomos do seu sistema. Na água tenho só 3 átomos. Então ele vai tentar 3 vezes isso aqui. 3 vezes 3. Então, ele desistiria do cálculo depois de apenas 9 iterações. Às vezes passa disso. Muitas vezes passa disso. Então, quando você acha que a sua geometria vai tomar um pouco mais de ciclos, vale a pena você criar o bloco geom com a palavra maxiter, colocar uma quantidade maior de iterações de otimização geométrica para que o seu sistema possa convergir sem desistir do cálculo no meio do caminho. Feito isso, eu já posso então rodar o meu cálculo. Eu vou abrir o Windows PowerShell, nosso velho conhecido. Vou entrar na pasta do Orca, cd, c:/Orca, e executar o comando orca.exe, lendo o arquivo agualinear.imp e salvando tudo no arquivo agualinear.out. Fazendo isso, o cálculo já começou e só me resta então esperar que ele termine e me mostre os resultados para a nossa água linear. Será que ele vai conseguir fazer a geometria correta a partir de uma estrutura que é completamente errada? É o que nós vamos ver assim que ele terminar esses ciclos de otimização. Pode demorar alguns minutos e é por isso que eu vou dar uma pausa agora e retorno daqui a pouco para que a gente veja o resultado. Ok? Até daqui a pouco. Muito bem. Nosso cálculo terminou e nós já podemos ver qual foi o resultado obtido pelo software para otimização geométrica. Vamos abrir o arquivo de output lá na pasta do Orca, agualinear.out, não aparece a extensão. E eu vou direto ao final do arquivo para ver o que ele encontrou. Porque eu vejo que o cálculo demorou 10 minutos e 3 segundos e 298 milissegundos. Subindo um pouco mais, eu vejo alguns orbitais, momento de polo, informações assim que são interessantes, os orbitais, as energias, mas esse vídeo o que me importa é a otimização geométrica. Então, subindo um pouco mais, eu chego até aqui e ele me diz que a energia final foi alcançada com 16 ciclos de otimização geométrica, 16 iterações de otimização geométrica. Um pouquinho mais para cima ainda, ele me mostra
uma pequena tabela. Passei. Aqui. Ele me mostra uma pequena tabela com parâmetros que ele avalia em cada etapa da otimização geométrica. Ele avalia 5 parâmetros e o que ele precisa fazer é com que esses parâmetros aqui se igualem a esses aqui. Quando isso acontece, ele diz que esse parâmetro convergiu. Sua estrutura é considerada convergida se você conseguir pelo menos 4 desses 5. Então, 4 de 5 aqui, sua estrutura está ok, relaxada e atingiu a convergência da otimização geométrica. Como nós estamos vendo, tem vários valores numéricos para que a gente possa observar, mas isso pode ser um pouco complicado. Então é por isso que eu vou utilizar um software para visualizar a otimização geométrica. Dando 2 cliques no arquivo água-linear.alt, eu abro o nosso cálculo com o KenCraft. E o que eu vejo é a estrutura da nossa água otimizada. Aqui tem as etapas de otimização. Como vocês podem ver, as energias foram variando em cada uma das etapas e eu posso, inclusive... não é isso. Eu posso, inclusive, ver aqui nas etapas de otimização como a otimização alterou a energia do sistema. Vocês lembram que eu falei que a otimização geométrica, o relaxamento da estrutura, visa a redução da energia total do sistema? E é isso que nós estamos vendo. Cada etapa da iteração busca uma energia menor para o sistema químico, para o nosso sistema geométrico, até um ponto em que ele não percebe mais nenhuma alteração energética. Então o algoritmo diz que a convergência foi alcançada e que ele pode parar de tentar otimizar a molécula porque não dá mais, não tem mais nenhuma mudança. Nós podemos também visualizar as etapas de otimização. Cadê minha estrutura aqui? É isso que nós estamos vendo. Ele parte da nossa estrutura linear totalmente errada, alonga os comprimentos de ligação e depois faz essa angulação entre o hidrogênio, o oxigênio e o outro hidrogênio. Nós podemos observar como os ângulos variaram, né? Ele começa de quase 180 graus e depois faz essa otimização para um ângulo de aproximadamente 103,13. 103,13 graus é o que ele considera como a otimização geométrica perfeita para o sistema. Quando ele decidiu parar o processo de otimização e diz: eu cheguei ao ponto em que eu queria. Essa é a geometria da água. Agora você tem que se perguntar: será que esse valor é condizente com o valor experimental? Nós também podemos ver os comprimentos de ligação. Ele diz que o comprimento de ligação é 0,967 angstroms. 0,967 angstroms. Será que esse ângulo de 103,13 e o comprimento de ligação de 0,967 angstroms estão de acordo com os dados experimentais? Bom, eu separei aqui valores experimentais para que nós possamos comparar. O valor experimental prevê 104,45 graus. Esse valor está em picômetros, mas a conversão é fácil. Seria 0,958 angstroms. 0,958 angstroms lá, 0,967 aqui. Ele achou um comprimento de ligação maior do que o experimental. E o ângulo 104,45 e ele achou 103,13. Ou seja, a nossa otimização geométrica previu um comprimento de ligação maior do que o experimental e um ângulo mais fechado entre o HOH. Na verdade, a diferença é de mais de 1 grau, quase 1,5 graus de um para o outro. Enquanto, na verdade, o comprimento de ligação não teve uma diferença tão gritante assim. O que você precisa avaliar agora é: será que esse resultado é bom o suficiente
para que eu possa continuar com o meu trabalho? Ou será que esse resultado é ruim e eu tenho alguma forma de melhorar esses valores que foram obtidos? Vocês têm que lembrar que o método DFT ele é rápido. E você, quando tem uma coisa muito rápida, acaba sacrificando, às vezes, a precisão. Então, existem formas, sim, de você obter resultados que são melhores para as otimizações geométricas. Só que, às vezes, simplesmente não vale a pena você gastar poder computacional para obter uma melhoria de 1 grau, de 1,5 grau, ou um comprimento de ligação de menos de 0,01 angstroms. Será que isso vale a pena? Vai do sistema com que você está trabalhando. Se você achar que vale a pena, então parta para técnicas computacionais um pouco mais avançadas. E é exatamente isso que eu vou falar para vocês agora. Porque, às vezes, a otimização geométrica é um processo difícil, especialmente quem trabalha com metais de transição, com lantanídeos, com actinídeos, sofre na hora de lidar com otimização geométrica, porque são processos muito complicados. Se você trabalha com um composto puramente orgânico, você pode muito bem partir para um método semi-empírico, por exemplo, o PM3, ou o PM6, ou o PM7, que estão disponíveis no Mopac. O Orca tem para você o PM3, que você pode utilizar como método semi-empírico, que é super rápido, mas que não funciona para metais de transição, nem para actinídeos e nem para lantanídeos. Mas funciona bem para os compostos orgânicos, os mais tradicionais, né? Com os compostos que nós estamos bem acostumados. Se você está lidando com um sistema que é de difícil convergência para otimização geométrica, se você não consegue a otimização geométrica de jeito nenhum no seu sistema, existe uma dica que você pode fazer. Comece otimizando a sua geometria com métodos mais simples. Por exemplo, o BP, que é muito antigo e ultrapassado, mas às vezes ele converge rápido a sua geometria. Então, depois que você obtiver uma convergência meio fraquinha, utilizando o BP, você otimize de novo a sua estrutura com um método melhor. Pegue o resultado do BP e agora você otimiza o resultado dele com B3LIP. Se ainda assim você não chegou na geometria que você esperava para o seu sistema, passe para um outro método mais rebuscado. Por exemplo, o Moeller-Plasset de segunda ordem, que é muito mais custoso, mas que vai te dar um resultado melhor do que o B3LIP. E se mesmo com o MP2 você não alcançou o que você queria, chute o pau da barraca e vá para o cluster acoplado, né, o CCSD-T, que toma muito da sua máquina e que é extremamente custoso, extremamente demorado, mas que dá um alto nível de precisão. Então, com isso, você pode chegar até o ponto da perfeição geométrica, que é o que você pretende quando está fazendo a otimização geométrica do seu sistema, obviamente. Então é isso. Às vezes, quando você está lidando com um sistema de otimização geométrica extremamente complicado, extremamente difícil, extremamente custosa, se você começar direto de um método de alto nível, se você já começar com o MP2, por exemplo, ou com B3LIP, ou com qualquer outra coisa de mais alto nível computacional, você pode não conseguir convergir o seu sistema. Porque vai tomar muito tempo, são cálculos muito complicados, vai gastar muita memória e no final das contas você não consegue. Então o macete para você evitar esse tipo de frustração é: se o seu sistema é muito complicado, muito complexo de convergir para uma otimização geométrica relaxada, comece de uma coisa mais simples e você vai lapidando a sua estrutura passo a passo até conseguir o que você pretende. Então nós vimos que a nossa água tem uma geometria convincente, mas não é a geometria perfeita. Então, seguindo essa filosofia que eu disse para vocês, eu vou mostrar como nós conseguimos obter resultados melhores com técnicas computacionais melhores.
para início de conversa, eu vou na minha área de trabalho, eu já fiz os cálculos para poder mostrar para vocês. Eu tenho aqui, por exemplo, a mesma água. Onde está? Aqui. Fiz um outro arquivo de input, dessa vez com parâmetros mais rigorosos. O que eu tenho utilizei um funcional que mistura o Moller-Placet de segunda ordem com um funcional DFT. Então ele tem o melhor de dois mundos. Tem um método multiperturbacional, o Moller-Placet de segunda ordem, em uma parte do cálculo, e depois ele utiliza o DFT para complementar os cálculos que ele obteve. Eu estou sendo muito rigoroso com relação à otimização geométrica. Vocês lembrem que antes eu tinha só OPT. Agora eu mudei essa palavra-chave para Tight OPT. É otimização rigorosa, rígida. Eu aumentei o meu conjunto de bases também. Eu tinha o muito pequeno df2svp. Então, novamente, eu chutei o pau da barraca e fui com a maior base que eu encontrei na minha frente. Existem bases maiores, mas essa daqui já é gigantesca. Essa é a df2 Single Valence Polarized. Essa é a df2 Quadruple Zeta Valence Polarized. Enquanto essa base daqui é simples, single, única, essa daqui é quádrupla. Então eu aumentei muito a base, estou sendo mais rigoroso com relação aos critérios de otimização geométrica. Tenho aqui esse funcional que mistura Moller-Placet com DFT. Estou usando o VeryTight SCF, igual vocês viram antes, e rodei o cálculo com essa estrutura. O resultado que eu obtive, vou fechar esse para não me confundir, está disponível aqui, no arquivo de output. Vamos direto para geometria otimizada. Ele diz para mim dessa vez que o ângulo de ligação é de 104,89. 104,45 é o experimental. Ou seja, está aproximadamente meio grau desviado de um para o outro. Foi uma melhoria bastante considerável com relação ao que nós vimos antes. Então, se você precisa de um alto nível de precisão, talvez valesse a pena utilizar um método computacional mais rebuscado, e foi o que nós vimos. E o comprimento de ligação? 0,958. E ali, 0,958. Chegou ao comprimento de ligação quase perfeito. Então, vocês ficariam satisfeitos com esse resultado? Achariam que isso serve para o trabalho de vocês? Eu provavelmente pararia nesse aqui, acharia bom e continuaria fazendo meu trabalho baseado nesse. Mas você ainda pode ir além. Lembram que eu falei do cluster acoplado? Você também pode usar o cluster acoplado. É uma das técnicas mais modernas e mais custosas que tem e permite a gente obter ótimos resultados. Vamos ver o que ele acha para a gente. A gente tem a geometria convergida, parâmetros estruturais, 104,30 é o que ele achou, 104,45. Realmente um valor ótimo, com bem menos do que meio grau de desvio de um para o outro. E o comprimento de ligação? 0,958. 0,958. Ok, foi quase perfeito. Mas, de novo, me convém explicar para vocês. Resultados obtidos com CCSD-T são extremamente precisos, são clusters acoplados que levam em conta as interações de um elétron com o outro. É muito preciso, mas também gasta muito poder computacional e às vezes para um trabalho tão simples, às vezes o resultado que você achou lá atrás já é preciso o suficiente para que você continue fazendo o seu trabalho. Ok?
Então, isso é o que nós vimos. Quanto mais poder computacional você utilizar para fazer sua otimização geométrica, mais perto você vai chegar de um parâmetro estrutural experimental como esse que nós estamos buscando para a nossa molécula de água. Nós vimos então que é possível obter resultados muito bons fazendo uma otimização geométrica, mesmo no caso em que nós começamos de uma geometria totalmente errada, igual essa que nós fizemos para a nossa molécula de água. Só que um alerta que vale a pena fazer é: sempre tente começar da estrutura o mais próximo possível da estrutura certa. O que eu quero dizer com isso? Quando você for quando você for obrigado a desenhar sua estrutura na mão e você sabe que você vai ter que fazer uma otimização geométrica, seja bonzinho com seu software. Tente levar a estrutura, mesmo que seja na mão, o mais perto possível do correto. Por quê? Se você começar de uma coisa muito errada, você não pode garantir que o computador vai conseguir chegar na estrutura correta no final das contas. Você precisa se lembrar de que, embora os computadores sejam impressionantes e consigam fazer coisas maravilhosas, eles não são inteligentes. Eles não têm prudência. Eles não têm bom senso. Então, você coloca uma coisa e ele vai fazendo os cálculos cegamente na direção de um resultado. Seja esse resultado certo ou errado, o que importa para o computador é chegar num resultado. Então, se eu fosse, por exemplo, desenhar o metano, eu sei que o metano também tem uma estrutura que é um tetraedro, mas e se eu desenhasse o metano assim? Com essa estrutura quadrada, que alguns traduzem como quadrado planar. Nós sabemos que isso não é a geometria estrutural do metano. Mas e se fosse assim que eu desenhasse? Será que o software conseguiria otimizar a estrutura? Bom, ele não teve problemas para otimizar a água, mas a água tinha 3 átomos. O metano tem 5 átomos. Isso é um grande aumento de complexidade no problema da otimização geométrica. Então, se eu desenho uma estrutura tão errada quanto essa, eu dificulto muito a vida do software de achar a otimização geométrica correta. Nós vamos então fazer um teste e ver se, nesse caso, ele consegue a otimização geométrica esperada. De novo, em controle eu marco DFT, Geometry Optimization, o metano não tem carga e a multiplicidade é 1. Basis 7, deixo a mesma de antes, a DF2SVP, que é boa para os compostos orgânicos pequenos, com átomos leves. O SCF não preciso mexer em nada. DFT, de novo, grade 7, sem grade final. Vou continuar utilizando o B3Lip. Marco para imprimir, mostrar para mim os orbitais moleculares e também as bases que eu escolhi. E vou fazer uma modificação no SCF para ficar igual ao outro, com Very Tight SCF muito preciso. Faço a mesma modificação de antes. Use os meus 4 núcleos do processador para fazer o cálculo. Posso salvar meu arquivo de input lá na pasta Orca. Vou chamar de metano. Da mesma forma que eu fiz antes, eu vou abrir esse arquivo metano para que a gente possa olhar com mais calma. Cadê ele? Dentro da pasta Orca, é claro. Assim como eu fiz antes, eu vou tirar esse normal print daqui e vou adicionar o bloco Dion max iter and posso salvar. Feito isso, já posso rodar meu cálculo.
assim como vocês já estão carecas de saber, orca.exe, lendo metano.imp e salvando em metano.out. Cálculo rodando. Vamos fazer uma pequena pausa enquanto ele termina de digerir tudo isso e gerar para a gente os resultados. Logo, logo eu volto. É isso, pessoal. O cálculo terminou. Ou melhor, ele não terminou. Ele gerou um erro, como vocês estão vendo aqui. Abortando a execução. Aconteceu alguma coisa durante o cálculo que fez com que ele não terminasse. Então, eu vou abrir o arquivo de output para ver o que foi que aconteceu junto com vocês. Vamos direto para o final. Deu algum erro de leitura no gradiente aqui. E o que a gente pode olhar é que ele já tinha chegado a 59 etapas de otimização geométrica, 59 passos de otimização geométrica. E será que ele estava indo na direção correta? Bom, vamos tentar experimentar. Vamos abrir um arquivo que ele salvou na última iteração, na última otimização geométrica de sucesso dele aqui, metano XYZ. E aí, o que vocês acham? Essa geometria parece com um metano? Parece que ele estava chegando mais ou menos, né? Parece que ele ia conseguir fazer a otimização geométrica depois de muito sofrimento, depois de 59 etapas de otimização geométrica, o cálculo acabou gerando um erro. Por que isso acontece? Bom, isso acontece porque a minha estrutura era errada demais. O que pode acontecer quando você tem uma estrutura muito errada é você obter um erro durante seu cálculo, você pode conseguir uma estrutura otimizada, ele pode realmente conseguir otimizar a sua estrutura e chegar na estrutura correta no final, ou a terceira opção que pode acontecer, ele pode chegar numa geometria completamente louca, como a geometria correta. Como eu disse, o software ele é desprovido de inteligência, ele não tem inteligência, ele não tem bom senso, ele não tem, como eu posso dizer, prudência na hora de escolher a geometria da estrutura. Ele vai fazendo o cálculo e conforme os números forem se encaixando, ele vai considerando ou desconsiderando. O fato é que dependendo de como você desenha a sua estrutura, você simplesmente não pode garantir de jeito algum que o seu resultado vai ser aquilo que você espera. Nesse caso, nós começamos de uma estrutura tão errada que o resultado final foi um erro do software e ele acabou travando e não terminando o cálculo, embora pareça que ele estava indo na direção correta. Obviamente, essa estrutura não é ainda a estrutura correta do metano, mas dá a impressão de que talvez ele até fosse conseguir, sim, chegar onde a gente queria. Como eu disse, dependendo de como você desenha a sua estrutura, você simplesmente não tem como garantir... Cadê? Aqui, descartar. Você não tem como garantir o resultado final do seu cálculo. Olha como a estrutura do metano estava anteriormente. Eu deixei essa estrutura aberta antes, vocês não viram quando eu abri. Mas essa era uma das etapas. Então, como eu disse, quando você começa a estrutura muito errada, o software pode escolher caminhos loucos de otimização geométrica e seu resultado final pode simplesmente não se parecer com aquilo que você espera. Eu tenho um teste que eu fiz anteriormente aqui com essa mesma otimização e que eu acho que serve bem para mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer. Eu vou apagar esses arquivos do metano e vou restaurar da minha lixeira os arquivos do metano. Droga.
como eu disse, apagar esses arquivos do metano. Me desculpem por isso. Com Shift Delete para eles não irem para a lixeira. E vou lá na lixeira recuperar os arquivos do cálculo anterior que eu fiz para teste. Aqui estão eles agora. Vamos abrir a outra estrutura do metano que eu fiz. Olha, essa estrutura do metano, como vocês estão vendo, deixa eu começar a estrutura inicial. Parece um quadrado planar também, igual a estrutura que eu desenhei. Olha as etapas de otimização geométrica, ele diz que essa é a estrutura otimizada. E aí, o que é que vocês me dizem? Então vocês viram que o software foi para dois caminhos totalmente diferentes. O cálculo que nós fizemos agora até parecia que ia chegar na estrutura do metano mesmo. Mas olha esse cálculo aqui. Começando dessa estrutura, ele diz que essa aqui é a estrutura otimizada. Nós podemos olhar a convergência desse SCF e ver que está de acordo. A energia do sistema diminuiu, chegou a um ponto em que a energia não mudava mais, então o software pensou, é isso aí, essa é a estrutura do metano. Nós sabemos que essa não é a estrutura do metano, mas o software não entende que essa estrutura está errada. Para ele é tudo uma questão de energia. Diminuiu a energia, então a estrutura ficou relaxada, ficou otimizada. Por isso eu disse, quando você desenhar a sua estrutura, desenhe o melhor possível, porque senão o que pode acontecer é o que você está vendo aqui. O software escolheu um caminho que me deu a estrutura errada. E a outra estrutura que eu fiz para vocês agora, que nós fizemos juntos, ele até parecia que ia no caminho certo. Se o software não tivesse travado, por causa de alguma coisa desconhecida no cálculo, sei lá, talvez ele não conseguiu lidar com a estrutura tão errada desde o princípio, talvez ele conseguisse chegar na estrutura correta. Talvez ele não chegasse nunca na estrutura correta. A gente não tem como saber. A única forma que você tem de garantir melhores resultados é se você realmente fizer um esforço para começar de uma estrutura que faz sentido para o seu sistema. Se você começar de uma estrutura doida, igual esse metano planar, que não faz sentido, então você não pode garantir de modo algum que o seu software vai te dar a geometria esperada no final dos seus cálculos. Eu espero que vocês me perdoem os tropeços nessa parte final. Eu não esperava que o software travasse, mas acabei no fim das contas mostrando para vocês uma coisa que também é interessante. O software pode seguir vários caminhos diferentes dependendo da geometria que você começa. Se você começar com a geometria errada, você pode ter o resultado errado no final. Por isso é aconselhável que você tente guiar o software para o mais perto que você puder antes de você começar o cálculo com uma geometria que já faz sentido, porque assim você pode ter um pouco mais de garantia de que ele vai dar para você no final o que você está esperando. Vamos encerrar o vídeo por aqui, já tem 44 minutos de gravação. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, que não tenham ficado muito entediados. E é óbvio, desejo a todos vocês um ótimo 2017, feliz ano novo. Eu acho que 2016 já vai tarde, não foi um dos melhores anos, acredito que para quase ninguém que eu conheço, mas de qualquer forma, em 2017, espero que as coisas sejam sempre muito produtivas para todos nós. Então, a gente se vê na próxima gravação, no nosso próximo vídeo com a parte 2 de otimização geométrica. Até breve e a gente se vê.